Imagine abrir o noticiário e se deparar com a manchete: o dólar está em queda. Mas o que isso realmente significa? Para muitos, essa mudança pode parecer apenas um número, mas ela reflete dinâmicas econômicas globais complexas. Antes de tudo, é essencial entender que o dólar não é apenas uma moeda. Ele é a principal moeda de reserva do mundo, utilizado em transações internacionais, comércio global e até como referência para preços de commodities como petróleo e ouro. A valorização ou desvalorização do dólar depende de uma série de fatores interconectados. Recentemente, analistas apontam para uma combinação de política monetária, decisões geopolíticas e mudanças no mercado financeiro como os principais motores dessa queda. O objetivo deste vídeo é explorar esses fatores de forma clara e didática, para que você possa compreender as forças por trás dessa mudança e o impacto que ela pode ter na sua vida. Acompanhe e descubra por que o dólar está caindo, como isso afeta a economia global e o que pode estar à frente. A política monetária desempenha um papel fundamental na determinação do valor do dólar. Quando o Federal Reserve, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, decide reduzir as taxas de juros, isso tende a enfraquecer o dólar. Mas por quê? Taxas de juros mais baixas tornam os investimentos em ativos denominados em dólares menos atrativos, já que o retorno sobre esses investimentos diminui. Como resultado, a demanda pela moeda americana cai. Nos últimos meses, o Fed começou a sinalizar uma flexibilização em sua política monetária, reduzindo o ritmo de aumentos das taxas de juros ou até considerando cortes no futuro. Isso geralmente ocorre como resposta a sinais de desaceleração econômica ou pressões para estimular o crescimento. Além disso, a inflação nos Estados Unidos tem mostrado sinais de arrefecimento, o que diminui a necessidade de manter juros altos por muito tempo. Outro aspecto relevante é o programa de compra de ativos do Fed, também conhecido como Quantitative Easing. Quando o Fed injeta dinheiro na economia para estimular a atividade econômica, isso aumenta a oferta de dólares no mercado, contribuindo para a desvalorização da moeda. Esse movimento é frequentemente uma resposta a crises econômicas, como a pandemia de Covid-19 em 2020. A geopolítica também desempenha um papel crucial na valorização ou desvalorização do dólar. Em um cenário onde as tensões entre grandes potências como Estados Unidos e China se intensificam, o dólar pode enfrentar pressões. Por outro lado, períodos de estabilidade global costumam beneficiar outras moedas, como o euro, o iene japonês ou o yuan chinês. Outro fator é o crescimento de economias emergentes. Quando países como Brasil, Índia e África do Sul apresentam crescimento econômico significativo, investidores podem preferir diversificar seus ativos e alocar recursos em moedas locais, reduzindo a demanda pelo dólar. Além disso, a busca por alternativas ao dólar em transações internacionais vem ganhando força. Recentemente, países como Rússia e China têm promovido o uso de suas moedas em acordos bilaterais, reduzindo a dependência do dólar. Essa tendência, embora lenta, reflete um movimento estratégico de longo prazo que pode influenciar a queda da moeda americana. O dólar é frequentemente referido como uma moeda de commodities devido ao seu papel na precificação global de recursos naturais, como petróleo, gás natural e metais preciosos. No entanto, mudanças nos preços das commodities podem impactar diretamente o valor do dólar. Quando o preço do petróleo, por exemplo, sobe, países exportadores de petróleo recebem mais dólares por seus produtos. Isso pode levar à circulação de mais dólares globalmente, reduzindo seu valor relativo. Por outro lado, a diversificação das reservas desses países em outras moedas pode acelerar esse processo de desvalorização. Além disso, o fortalecimento de moedas ligadas a commodities, como o dólar canadense, o rublo russo e o real brasileiro, pode pressionar o dólar. Em um cenário de alta demanda por commodities e crescimento em países exportadores, o dólar pode perder espaço como moeda dominante. A inflação global também tem um papel importante na dinâmica do dólar. Nos últimos anos, a inflação nos Estados Unidos tem sido um dos principais temas de debate. Quando os preços nos Estados Unidos sobem, a capacidade de compra do dólar diminui, enfraquecendo a moeda. Se outros países conseguirem controlar suas taxas de inflação de maneira mais eficaz,
suas moedas podem ganhar força em relação ao dólar. Além disso, a inflação afeta as taxas de câmbio de forma indireta. Um país com inflação alta tende a ver sua moeda desvalorizada em comparação com países que mantêm a inflação sob controle. No caso do dólar, a política do Fed de combate à inflação, por meio de aumentos de juros, inicialmente fortaleceu a moeda, mas sinais de desaceleração econômica podem reverter essa tendência. Os mercados financeiros globais são extremamente sensíveis ao apetite por risco dos investidores. Quando há maior confiança na economia global, os investidores tendem a buscar ativos de maior risco, como ações e moedas de países emergentes, em detrimento de ativos mais seguros, como o dólar. Essa dinâmica ficou evidente durante a pandemia, quando o dólar se fortaleceu devido à busca por segurança. No entanto, à medida que a recuperação econômica global avançou, o apetite por risco aumentou, levando a uma desvalorização do dólar. Essa tendência pode ser acelerada pela entrada de capitais em mercados emergentes, que oferecem retornos mais altos. O futuro do dólar depende de uma série de variáveis interconectadas. Entre elas, a política fiscal dos Estados Unidos, o crescimento econômico global e o avanço de tecnologias financeiras, como as moedas digitais emitidas por bancos centrais, CBDCs. Há também a questão da confiança na moeda americana. Como principal reserva de valor global, o dólar depende da percepção de estabilidade dos Estados Unidos. Qualquer crise política ou econômica nos Estados Unidos pode enfraquecer essa confiança, beneficiando outras moedas. Além disso, a transição para uma economia mais verde pode impactar a demanda por commodities e, consequentemente, o dólar. Países que liderarem essa transição podem ver suas moedas ganharem destaque no cenário global. Por fim, como a queda do dólar afeta diretamente a vida das pessoas? Para os consumidores, um dólar mais fraco pode significar produtos importados mais baratos, como eletrônicos e combustíveis. No entanto, pode haver impactos negativos, como a redução da competitividade de exportações americanas, o que afeta a economia global. Já para os investidores, a queda do dólar representa oportunidades e riscos. Aqueles com ativos em moedas estrangeiras podem se beneficiar, enquanto quem investe em ativos denominados em dólares pode enfrentar perdas. É essencial entender o contexto global e diversificar investimentos para se proteger de flutuações. Em resumo, a queda do dólar é um fenômeno multifacetado que reflete mudanças econômicas, políticas e sociais. Este é um tema que continuará moldando o mundo financeiro nos próximos anos.